Hoje é a nossa terceira aula sobre o tema, o lugar do descanso do povo de Deus até a ressurreição. Eu usei essa palavra, lugar do descanso, por falta de uma palavra mais apropriada. Que os irmãos têm percebido, que têm assistido às aulas, que a ênfase não é no lugar, mas seria a situação. Como que estão essas pessoas? Onde elas estão? Em que situação elas se encontram? Essas pessoas, a alma dessas pessoas até a ressurreição. Como alguns de vocês estão vindo a primeira vez, a primeira aula, de fazer uma breve retomada de um ponto muito importante sobre esse assunto no Antigo Testamento. Os textos do Antigo Testamento, ou o que nós chamamos de Antigo Testamento, o ensinamento sobre esse assunto é muito vago. Não só sobre a situação que estão as pessoas que partiram para a eternidade, como a própria ideia de vida eterna, de salvação, de uma vida após a morte. É vago. Lembra que para corroborar com isso que eu estou afirmando, lembrem que já com Jesus, em determinado momento, um grupo de estudiosos da Bíblia procuram Jesus, e essas pessoas chamadas saduceus não acreditavam na ressurreição. Para eles não fazia nenhum sentido. E eles colocam aquela pegadinha da mulher que casou com 7 irmãos. Eles queriam provar para Jesus que não há o ensinamento sobre vida após morte. E principalmente também de uma perdoe minha palavra, da alma reencarnar num corpo glorificado. Perdoe minha palavra que eu iria saltando aqui. E aí Jesus responde para aquelas pessoas assim: errais em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Porque aquelas pessoas, eles só acreditavam no que nós chamamos de Pentateuco. Para eles, os livros inspirados por Deus ou revelados por Deus era Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E esses livros, para essas pessoas que questionavam Jesus, não ensina nada sobre vida após a morte. E Jesus mostra para eles que nesses livros ensina sim vida após a morte. E quando Jesus responde para eles, ele pega um texto de Êxodo capítulo 4, o texto da sarça ardente. Quando Deus aparece para Moisés na sarça, como é que Deus se revela para Moisés? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou um Deus de vivos e não de mortos. Existem textos do livro de Gênesis se referindo aos patriarcas a partir de Abraão, dizendo assim: morreu Abraão em ditosa velhice, foi sepultado e se reuniu ao seu povo. Abraão, Ismael, o filho mais velho de Abraão, o filho não da promessa, com Isaac e com Jacó. Essas frases acompanham: morreu e foi reunido ao seu povo. Então, traz a ideia de que há uma vida além dessa. Há o texto, já no início de Gênesis, capítulo 5, da transladação ou do arrebatamento de Enoque. Enoque foi arrebatado para a presença de Deus. Quando nós chegamos já no período do reinado ou dos reis de Israel, quando se trata de Davi, por exemplo, quando Deus faz a promessa para Davi em 2 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 11 até o versículo 16, Deus diz para Davi que ele vai reinar, que da família dele virá o próximo rei, e dessa família virá um rei que reinará para sempre, profetizando sobre Jesus. Mas ele diz assim: você vai reinar e vai morrer em ditosa velhice e vai descansar com o seu povo. Nós só vamos encontrar uma ideia mais clara sobre ressurreição quando nós chegamos nos profetas Isaías,
e Daniel. Sobretudo Daniel é muito explícito, capítulo 12 de Daniel, quando ele fala da ressurreição para a glória e da ressurreição para juízo ou para vergonha eterna. Mas fica essa lacuna, não tão clara, digamos assim, sobre como é que está a alma dessas pessoas nesse intervalo de tempo, de quando elas morreram fisicamente até o dia em que elas ressuscitarão. No Novo Testamento, mas ainda olhando para o Velho Testamento, nós pegamos passagens que fica claro que essas pessoas, a alma dessas pessoas que partiram, estão vivas. Como eu me referi ao texto de Mateus, capítulo 22, quando Jesus está rebatendo aos saduceus, e ele fala que Deus, quando se reporta a Moisés, se revela como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jesus afirma, ele é um Deus de vivos e não de mortos. O texto da transfiguração de Jesus, Mateus 17, é mais um texto que Jesus está lá com os discípulos, com 3 discípulos, os mais íntimos, e naquela transfiguração aparecem, além de Jesus transfigurado, aparecem junto com Jesus, quem são os homens? Quem são os 2 personagens? Moisés e Elias estão vivos. Um outro texto, nós também olhamos para ele para mostrar que a vida, a alma das pessoas estão vivas. É o texto da história de Rico e Lázaro, Lucas capítulo 16, obrigado. Lucas 16, 19 é a conversão de Zaqueu. Lucas 16 é mais um texto que mostra isso. Há um outro texto do Novo Testamento que mostra claro, olhando para o Antigo Testamento, o pensamento enraizado nas pessoas da época, que mostra não vida em como tá, de que maneira está a alma das pessoas, mas a ideia da ressurreição é quando Lázaro, amigo de Jesus, morre. Jesus chega para consolar e para falar com as irmãs de Lázaro, e ambas respondem para ele. Jesus fala assim: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sei, Senhor, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Os judeus acreditavam, na época de Jesus, que teria uma ressurreição. Estudamos na aula passada sobre o que o Novo Testamento ensina sobre a situação que está a alma das pessoas enquanto ou até esse momento. A gente viu o texto de me ajudem aí, Filipe, que é apedrejado, o primeiro mártir, Atos 7, Estevão. Quando Estevão está para morrer, uma das frases que ele diz é o quê? Senhor Jesus, recebe o meu espírito. O apóstolo Paulo é quem mais fala sobre esse assunto no Novo Testamento. Nós pegamos 3 passagens dele. Pegamos a primeira de 2 Coríntios, capítulo 5, onde ele fala de que, enquanto no corpo, ausente do Senhor, mas que quando a gente parte daqui, a gente vai para o Senhor. Um texto também bem conhecido, Filipenses capítulo 1, quando Paulo diz assim, que o viver é Cristo e morrer é lucro. Mas por que morrer é lucro? Porque ele diz, se a gente morrer, eu estou com o Senhor. E o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o texto que fala do arrebatamento, capítulo 4, versículo 13 ao 17, que Paulo, quando está falando do arrebatamento e ao mesmo tempo da ressurreição, ele diz que as pessoas que já partiram com Cristo, que estão dormindo em Cristo, quando Cristo estiver voltando, ele trará em sua companhia a alma dos que dormem. Então, foi o que nós vimos. Agora, antes de entrarmos no assunto de hoje, vamos olhar o que o apóstolo João nos ensina no livro de Apocalipse sobre como está a alma das pessoas até esse momento da ressurreição. Vamos relembrar aqueles 2 pontos extremamente importantes se você quer levar a Bíblia a sério. Que você nunca deveria esquecer desses 2 princípios da Bíblia antes de você começar a estudá-la. Vê se vocês lembram comigo. O primeiro ponto: a Bíblia se explica com a própria Bíblia. Nunca esqueça disso, tá? A Bíblia se explica com a própria Bíblia. Nunca tire conclusões precipitadas apenas por um texto da Bíblia. Mas, lembre disso,
A Bíblia explica-se ela mesma. E nós estamos pegando. Por que eu fiz questão de pegar de Gênesis até Apocalipse para falar sobre esse assunto? Porque ela está se explicando claramente sobre esse assunto, em que situação está a alma das pessoas que partiram para a eternidade. Ela está dizendo claramente. Embora que tenha texto que vai dizer que a pessoa morreu, está descansando, e aí quem quer deturpar a Bíblia diz assim, está vendo? A alma está na sepultura. Mas o que o todo da Bíblia nos diz sobre esse assunto? Então, o primeiro ponto é, a Bíblia se explica com a própria Bíblia. O segundo ponto extremamente importante é que nunca se cria ou se ensina doutrina com um texto obscuro da Bíblia. Nunca se ensina uma doutrina apenas baseado num texto obscuro da Bíblia. Eu citei como exemplo aquele texto de 1 Pedro 3, quando o apóstolo Pedro diz que Jesus Cristo foi e pregou aos mortos em prisão. Eu não posso, a partir desse texto, ensinar que há salvação após a morte. Porque é o único texto da Bíblia que faz... Jesus foi e pregou aos mortos em prisão. Eu não tenho mais nada sobre esse assunto. E poderia citar inúmeros outros, até lembrando, eu não posso dizer que os feiticeiros têm poder de trazer a alma de quem já morreu, baseado naquele texto de 1 Samuel, capítulo 30, quando Samuel morre, Saul está desesperado, vem a guerra, e ele procura uma feiticeira, e a feiticeira ali, invoca, supostamente, a alma do profeta Samuel. Não tenho tempo de entrar no mérito dessa questão. Eu não posso afirmar uma doutrina a partir dali, porque é um texto obscuro, que não é claro. Então são duas regras extremamente importantes. Hoje nós vamos ver, meus irmãos, o ensinamento do Novo Testamento sobre o lugar de descanso do povo de Deus, parte 2. Novo Testamento. Vamos então para o livro de Apocalipse. O que ensina o livro de Apocalipse sobre esse assunto? Primeiro texto, então, de Apocalipse, capítulo 6. Versículos 9 a 11. Apocalipse 6, 9 a 11. Quando ele abriu o quinto selo, esse ele está se referindo ao Cordeiro, a Jesus. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Antes de olharmos aqui o cerne da questão, eu tenho feito isso às vezes, e enquanto hoje o irmão Ulisses cantava aquela música na hora, sei que foi pago um alto preço, para que nós fôssemos feitos o quê? Irmãos, olha o versículo 11, como é que Deus se reporta ao seu povo, falando dos nossos relacionamentos. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus, o que, irmãos? Conservos. E seus irmãos. Você trata os filhos de Deus como seus irmãos? Amém? Então, irmãos, nós temos aqui então essa passagem que tem alguns fatos curiosos. O primeiro fato
que não é especificamente do assunto, mas permita-me abrir um parêntese, é o versículo 6. Partindo do pressuposto que a tribulação ainda está no nosso futuro, no meu, no seu, você imagine no futuro do apóstolo João que viu essas coisas. Consigo entender? A tribulação ainda está no nosso futuro. Agora você imagine há quase 2000 anos atrás. João viu a alma, ou as almas, das pessoas no céu que foram mortas durante o período da tribulação. Pai, nosso Deus é o máximo, não é, irmão? Você consegue? Parece filme de ficção científica. Conseguiu entender aqui o meu raciocínio? Como é que João viu algo que ainda está há milhares de anos na frente de João? Ele viu a alma das pessoas que ainda iam morrer num futuro longínquo de João, eu espero que bem mais próximo nosso. Ele viu a alma dessas pessoas no céu. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu lembrei daqueles 5 pontos de Romanos capítulo 8, a partir do versículo 28, que diz assim: sabemos que todas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aqueles que ele conheceu, ele predestinou para serem conforme a imagem de Jesus Cristo. E o que ele predestinou, ele também chamou. O que ele chamou, ele também justificou. E o que ele justificou, ele também glorificou. Parece que me ficou mais claro. João viu a alma das pessoas que no futuro de milênios na sua frente estavam aonde, irmãos? No céu. Com Deus. Então, nós temos aqui então, quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar do Senhor, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então, primeiro ponto, a alma das pessoas está onde? No trono ou debaixo do trono do Senhor. Segundo ponto interessante, a alma dessas pessoas estão clamando. Então, percebe o verso 10? Clamaram em grande voz. Você já viu alguém que está morto ou dormindo? É? A não ser os sonâmbulos que fico falando, né? Mas no geral, as pessoas que estão dormindo não falam. E essas pessoas estão clamando em grande voz, dizendo: até quando, Senhor? Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Terceiro ponto interessante aqui. Essas pessoas que estão no céu, com o Senhor, elas têm sentimento. Deu para perceber? Qual é o desejo dessas pessoas? É que Deus exerça a sua justiça sobre as pessoas pecaminosas que estão aqui na terra. Essas pessoas estão clamando para que Deus vingue o seu sangue. Elas têm sentimento. E outro ponto interessante, irmãos, é que a nossa ideia de alma, espírito, é muito vaga. Eu estou falando da minha ideia. Fica difícil a gente conceber ou entender o que é a nossa alma, porque no versículo 11 diz que a alma dessas pessoas foi dado a elas uma vestidura branca. Por que eu digo que fica difícil? Porque na nossa ideia, alma é aquele vulto, né? Aquela fantasminha camarada. Mas foi dada uma vestidura para essas pessoas provisoriamente. Por que eu digo provisória? Até o momento que elas vão receber o seu corpo.
Mas eu quero que a gente observe aqui que está bem claro o ensinamento do livro de Apocalipse. A alma das pessoas que morreram com Cristo estão vivas ou estão mortas? Estão aonde? No céu, em algum lugar do universo, com o Senhor. Próxima passagem, Apocalipse 7. A partir do verso 9. Aqui nós vamos mostrar os pontos da lição. E mais uma vez vamos parar aqui, meus irmãos. Não tem como não parar nesse texto para a gente falar um pouco sobre louvor e adoração. E temor a Deus. Verso 9 do capítulo 7 diz: Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé. Agora, em pé aonde? Em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aqui nós temos, irmãos, mais uma vez, uma alusão. Aqui não é mais um grupo pequeno de pessoas. Aqui o apóstolo João disse que ele viu grande multidão no céu que ninguém podia enumerar. Então nós temos aqui, em primeiro lugar, essas pessoas que estão no céu, elas estão louvando a Deus. Elas estão cantando louvores a Deus. Elas estão, meus irmãos, batendo palmas. Só perdoe a ironia. Se você é aquele irmão que acha que bater palma é errado, eu quero ver no céu como é que você vai fazer. Imagina só o louvor no céu. Você vai chegar para quem está regendo o coral no céu e vai dizer para ele assim, o anjo, de repente, se é o próprio Senhor, diz assim: só um ponto, tem um ponto doutrinário aí errado. Esse negócio de palma, isso não é coisa de crente, não. Mas aí a Bíblia está ensinando que a gente bate palma para louvar a Deus, sim ou não? Sim. E se eu não bato palma para louvar a Deus, é porque eu estou com preguiça. Não é? Mas as pessoas estão no céu, louvando a Deus, cantando louvores, exaltando, estão de pé diante do trono do Cordeiro. É claro que essas pessoas, irmãos, estão louvando, elas estão vivas diante do trono do Cordeiro. Agora, como eu falei, eu quero refletir um pouquinho rapidamente sobre culto. O que é cultuar a Deus? Vou fazer uma pergunta e não me tenha por irônico, pelo amor de Deus. Você crê que Deus está aqui, presente aqui no meio da sua igreja? Amém? Um dia desse eu ouvi uma frase do pastor Augusto Nicodemos falando do ateísmo cristão. E eu não entendi essa frase até que ele explicasse.
O que é isso? São pessoas que dizem e acreditam que Deus existe, mas essa existência não faz nenhuma diferença no seu dia a dia. Porque, meus irmãos, por que eu estou perguntando isso? Porque Deus está presente nesse culto aqui que nós lemos. Deus está presente, sim ou não? Como é que as pessoas se portavam nesse culto? Eles louvavam a Deus, sim ou não? Eles adoravam a Deus, sim ou não? Mas por que nós não fazemos isso aqui, meu irmão? Por que você tem preguiça de louvar a Deus? Por que você sempre chega atrasado? Por que você não faz as coisas que a Bíblia ensina, que é uma maneira de louvar e de demonstrar adoração a Deus? Parece, meus irmãos, que o ateísmo cristão é muito forte. Sim, Deus está presente. Infelizmente nós não o vemos. Mas felizmente nós o sentimos, é assim que Jesus diz. E nós deveríamos olhar para cada momento onde a igreja do Senhor Jesus se reúne e nos portarmos crendo nessa realidade de que o Senhor está presente aqui. Mesmo, eu estava hoje observando o louvor e pensando, cada frase, cada música que terminava, eu baixava a minha cabeça, fechava os olhos, Senhor, amém, assim seja. E eu fiz o seguinte pensamento. No geral, os louvores é uma coisa tão boa para a gente, que é uma forma da gente dizer verbalmente para a gente mesmo e para Deus, eu quero fazer isso. Eu quero viver o que eu estou cantando. Eu sei que foi pago um alto preço. Eu quero viver isso. Quando hoje nós estamos cantando essa música, eu peguei os elementos da ceia e tentei visualizar, pela simbologia que são os elementos, eu sei que foi pago um alto preço. Eu estou aqui com os elementos que simbolizam a carne e o sangue de Jesus Cristo. Para que eu e você fôssemos feitos irmãos. E por que no meu dia a dia eu não trato as pessoas, os meus irmãos, como deveria eu tratar? Então, irmãos, o louvor no céu vai ser um louvor louvado. Vai haver uma adoração. Eu estou dizendo isso, meus irmãos, porque parece-me que essa consciência da presença de Deus no nosso meio, parece que ela se perde no decorrer dos nossos dias de igreja, de frequentador de igreja, de membro de igreja. Ela vai se perdendo. Não faça isso na sua vida. Antes de ser ou ter qualquer ministério na igreja, o que eu e você deveríamos pensar é que eu sou, você é, se você tomou a decisão de aceitar Cristo, você é um filho de Deus, e Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Antes de qualquer coisa, meus irmãos, eu sou um adorador. Às vezes eu digo muito para os meninos, para os irmãos e irmãs da equipe de louvor, às vezes eu não percebo muita coisa aqui, porque eu não estou aqui para avaliar, estou aqui para cultuar. Eu sou um indivíduo que quer prestar culto a Deus. É claro que nós não temos que ter a ideia de que prestar culto a Deus é só aqui. Lembra quando o apóstolo Paulo fala sobre esse assunto? Ele diz assim, eu rogo, irmãos, que o culto de vocês seja um culto racional. E o culto racional, meus irmãos, estende a ideia, amplia a ideia, além de estar reunido à igreja, mas a nossa vida no dia a dia. Eu quero que vocês se sacrifiquem. Que troquem os conceitos do mundo pelos conceitos da palavra de Deus. Mas eu pensei nesse texto lendo e vendo que essas pessoas estão diante do trono do Cordeiro. E como é que essas pessoas se portam, irmãos? Com extrema reverência, louvor e adoração.
os anjos, os anciãos prostrados, adorando, louvando ao Senhor. É claro que aqui é um lugar de alegria, deve ser. No céu é um lugar de alegria. Esse momento aqui é um lugar de alegria. Mas eu gostaria, irmãos, que você levasse essa reflexão. Como é que está o meu louvor e a minha adoração ao meu Deus? Amém? Terceira passagem, capítulo 15. Versículos 2 a 4. Capítulo 15. Versículos 2 a 4. Vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Mais uma vez, irmãos, nós temos aqui uma visão do apóstolo João, dos vencedores da besta, da imagem, do número, que se acham de pé nesse mar de vidro. Naturalmente, é uma maneira figurada de falar de alguma coisa que o apóstolo João viu no céu, mas elas estão no céu, mais uma vez, elas estão louvando ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós ficamos de ver na nossa última aula a ordem das ressurreições. E esse ponto aqui, ou esse texto aqui, exatamente é um elo que vai nos levar para a gente olhar, para a gente estudar um pouquinho, olhar um pouco sobre a ordem das ressurreições. Mas antes da gente fechar o assunto de hoje, eu quero só mais um texto. Apocalipse, capítulo 20. Versículo 4 e 5. Apocalipse 24 e 5 diz: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Eu quero concluir esse estudo com duas observações. A primeira delas, meus irmãos, qual o objetivo da gente ter levado 3 aulas para falar sobre a situação da alma das pessoas que partiram para a eternidade? Com Cristo ou sem Cristo? Com Deus ou sem Deus? O primeiro objetivo é porque você tenha ensinamento bíblico para saber como estão essas pessoas. E eu vou perguntar para vocês, diante de tudo que nós vimos, essas pessoas que partiram desde Adão até o último ser humano a partir para a eternidade, antes da ressurreição, como é que está a alma dessas pessoas na eternidade? Viva ou morta? Viva. Quem partiu com Deus, com Cristo, está onde? No céu, na presença de Cristo. É isso que a Bíblia ensina. E você tem
não um ou dois ou três textos, mas você tem dezenas de textos, sim, né, mostrando, se alguém vier com deturpação da Bíblia, você diz, opa, está aqui o que a Bíblia diz, porque a Bíblia se explica com a própria Bíblia. O segundo objetivo, meu irmão, é para que você tenha alegria e descanso para saber, né, que a Bíblia nos tem promessas incríveis. E que você tenha consciência e confiança de que no momento em que nós partirmos desta vida, fechando os olhos aqui e abrindo no céu, na presença do nosso Senhor e Salvador. Lembra de Estevão? Veja os céus abertos e o Filho do Homem à destra de Deus para me receber. Você tem confiança nisso. Eu não sei se vocês aqui já ouviram falar do livro O Peregrino. Um dos últimos capítulos do Peregrino, ele escreve sobre essa transição. A passagem dessa vida para a eternidade. E se você, meu irmão, minha irmã, está meio capiongo na fé, não consegue reagir, sem força, eu aconselharia você ler esse livro. O autor, John Bunyan, ele fala, aquele livro é incrível, porque ele mostra a vida cristã como ela é. Todos os estágios da vida cristã, da euforia ao monstro chamado desânimo. Do crente verdadeiro e do crente falso. Daquele que começa e para e desiste e volta para a cidade da destruição. E daquele que caminha irresoluto a Nova Jerusalém. Então é um livro incrível, porque mostra a vida cristã de acordo com o evangelho puro e simples. Não de acordo com as teorias novas. O Peregrino. Inclusive também tem a Peregrina. Se tiver interesse, eu empresto, mas eu faço um registro para que você me devolva, tá bom? Eu tenho um livro, então. Uma outra observação que eu queria fazer, meus irmãos, é que a gente precisa, como cristão, sempre, quando pegar a Bíblia, ler a Bíblia e pensar naqueles dois conceitos que eu também ensinei na primeira aula. Olhar a Bíblia e ler uma passagem, meditar nela e fazer algumas perguntas tão simples. Eu ensinei duas. O que a Bíblia está me ensinando para mudar o meu caráter? Essa pergunta é prática. No que essa passagem está me instruindo, está me admoestando, está me dando força para que eu mude coisas erradas da minha vida. A segunda coisa interessante, irmãos, o que a Bíblia está falando sobre os conceitos que ela ensina. Porque se você fizer isso, irmãos, a chance de você ser ludibriado vai diminuir a quase zero. Ok. Então, vamos parar por hoje, nós estamos 10h15. Momentos para perguntas agora. Na próxima aula eu quero fechar falando exatamente sobre a ordem das ressurreições. Tá bom? Então um tempinho para vocês aí. E aí fazer algumas perguntas, se tiverem. E aí depois, 10h30, nós encerramos então o nosso horário. Tá bom? Mauri. Só um pedacinho, eu achei ele muito monótono. Eu não assisti todo. Sim. O pedaço... Eu não sei. Alguém assistiu o filme todo e leu o livro? Tá. Ô, Amaury, eu assisti um pequeno pedaço. Se for o que eu assisti, ele é bem antigo. Assim, e tem tudo a ver. Tá bem fiel ao que ao livro. Tá bem fiel. Tá? O Ulisses assistiu o vídeo e diz o Ulisses que o livro é melhor. Tá? Perguntas? Cadê o irmão Raul? Está aí o irmão Raul? Ele não veio hoje. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então vamos ficar de pé. Sentados.
Irmã Cíntia? Uhum. Ok. Todo mundo entendeu a pergunta, né? A dúvida da irmã Cíntia. Partindo do princípio que quando a gente morre, vai para o céu. E quando Cristo voltar, ele vai ressuscitar primeiro os que morreram. Tá. Ok. Irmã Cíntia, quando um indivíduo morre, vamos partir de um cristão, né, o corpo dele, em linhas gerais, vai para a sepultura e vai acontecer a consequência do pecado. Tu és pó e ao pó tu voltará. O que o apóstolo Paulo ensina em 1 Coríntios, capítulo 15, o corruptível não pode herdar o que é incorruptível. O terreno não pode herdar o que é celestial. O corpo vai para a sepultura e vai sofrer os efeitos do pecado. A alma para a presença de Deus. Na volta de Cristo, o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, é bem categórico. Jesus vai trazer em sua companhia a alma dos que dormem, e vai ressuscitar o corpo desses que já dormiram. Quando isso acontecer, aí vai o corpo ressuscitado e glorificado, vai receber a alma que está vindo com Jesus. O encontro do corpo com a alma. Deu para entender? Aí depois Paulo fala assim, imagina que Paulo tá com a ideia, ele está vivo, Cristo poderia voltar nos seus dias, depois nós, os vivos, seremos transformados, arrebatados e transformados, se não me engano a ordem é essa. E mais uma vez frisando que se Cristo voltar agora, a ordem é essa, ele vai trazer na sua companhia a alma dos que dormem, ressuscitará o corpo, seja da sepultura, seja de onde estiver, vai criar um novo corpo e vai encontrar a alma e o corpo. Aí Paulo termina assim, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí os vivos, nós, se estivermos vivos, seremos transformados, ou seja, nós não vamos para o céu com esse corpo, se Cristo voltar agora. Nós vamos receber também um corpo glorificado, um corpo transformado. Deu para entender? Ok. Mais perguntas, irmãos? Agora podemos ficar de pé? E vamos orar. Irmãos e irmãs, eu não vou ser redundante. Esses dias, eu estava veio à mente um texto do Antigo Testamento, de 2 Crônicas 7:14. Possivelmente, trarei uma mensagem sobre esse texto futuramente. Mas esse texto diz assim: se o meu, que se chama pelo meu, se e orar e se arrepender dos seus maus caminhos. Aí, irmãos, eu creio que nós estamos vivendo um período, como igreja, que nós temos que lembrar desse texto e do que Tiago escreveu. Vocês estão alegres, mas deveriam estar chorando. Não tem motivo para alegria. A situação que foi relatada hoje pela manhã não é nova, é já antiga. Segundo não, a situação piorou mais. E nessas horas, irmãos, o que eu faço? Eu tento não olhar para quem não está fazendo. Ou será que esse ou aquele não está fazendo? Eu olho para mim. O que é que eu estou
fazendo? O que é que eu posso fazer para resolver a situação? E eu quero levar você, meu irmão, a pensar da seguinte maneira: como um cidadão do reino dos céus que eu sou, eu estou fazendo a minha parte? Porque eu creio, irmãos, que essa questão nossa, que reflete, por exemplo, nas finanças, é uma questão espiritual da própria igreja. Nós estamos orando pouco demais. Possivelmente não estamos nos arrependendo de coisas que precisávamos nos arrepender, de nos humilhar na presença de Deus, para que dias novos e gloriosos pudessem surgir na nossa vida como igreja e naturalmente como indivíduos, povo de Deus. Então, pense nisso, tá? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, é mais ou menos, se eles fizessem isso, se eles se arrependessem. Então, é um momento para a gente, fazer essa reflexão. Nosso Deus, ainda hoje de manhã, Senhor, ouvimos a passagem de Lamentações 3, onde encontramos aquela passagem que diz assim que são as tuas misericórdias que são as causas de não sermos consumidos. Isso é verdade, Senhor. Porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, porque a cada dia que começa, meu Senhor, é um dia que temos para te honrar e te glorificar, mas infelizmente pecamos e pecamos. Eu quero, Senhor, te pedir perdão pelos meus pecados. Sim, meu Deus, eu gostaria tanto, eu desejo tanto, Senhor, cada dia mais crescer em obediência, em temor, em reverência ao teu nome. Eu quero te pedir perdão, Senhor. Tantas vezes, meu Deus, eu não tenho feito assim. Sim, meu Deus, eu quero ter uma vida, viver uma vida que reflita aquilo, Senhor, que eu creio do que tua palavra ensina. E eu quero te pedir perdão, Senhor, pelos meus irmãos, que possivelmente, meu Deus, eles não são tão diferentes de mim. Que o Senhor nos perdoe. Que o Senhor nos ajude a refletirmos, meu Senhor, os nossos conceitos espirituais, os nossos conceitos da tua palavra. De que o Senhor quebre cadeias, meu Deus, em nossos corações. Como disse Paulo, que o Senhor quebre sofisma e nos ajude a levar sofisma à presença de Cristo e dizermos isso não faz parte da vida de um crente em Jesus Cristo. Nos ajuda, meu Deus, a nos humilharmos na tua presença. Traz arrependimento aos nossos corações, meu Senhor, e nos ajuda a te buscar, Senhor, que o Senhor responda o nosso clamor. Sim, meu Pai, eu não estou te dizendo isso somente por causa da situação financeira da nossa igreja, mas eu creio, meu Deus, que isso reflete o que somos como igreja. Isso reflete a nossa desobediência em tantos outros conceitos da tua palavra. E eu não quero, meu Deus, isso para a minha vida, nem para a vida dos meus irmãos, desse povo, Senhor, que aqui está reunido para aprender de ti. Nos dá um domingo abençoado. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.